Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Lucas, capítulo 9, versículos do 28b ao 36. Hoje nós comemoramos a transfiguração do Senhor. Então nós iremos refletir sobre essa passagem em que é relatado esse acontecimento, esse momento grandioso da presença de Jesus com alguns dos seus apóstolos escolhidos para estarem naquele momento presente. Então nós peçamos o Espírito Santo de Deus nesse momento, para que possamos também nós compreendermos a palavra de Deus e deixar que Deus transforme a nossa vida. Assim como Ele se transfigurou diante dos apóstolos, que Ele possa transfigurar-se na nossa vida, mudando nosso jeito de ver as coisas, de pensar, mudando nosso jeito de agir. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Lucas, capítulo 9, versículos 28b ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que dois homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo, envoltos em glória, falavam do seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os dois homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito. Ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, Jesus é transfigurado, é transformado, e ele mostra a sua glória ali, para eles sentirem um pouco da presença real do Senhor, de Deus. Então assim eles viram a sua glória. E assim viram também Moisés e Elias, mas como eles estavam adormecidos, quando nós acordamos muitas vezes, nós estamos adormecidos e despertamos, ficamos até um tempo assim, vamos dizer, como que bobos, como amortecidos, não entendemos o que está acontecendo. Imagine eles ali meio dormindo, de repente acordam, despertam e vem uma luz muito forte, e vem Moisés e Elias junto com Jesus. E como identificaram, né? Como eles identificou o que era Moisés e Elias? Por meio do Espírito Santo. Assim também nós identificamos nossos erros, como falei aqui no começo, de nós mudarmos nossos atos. Como nós sabemos o que nós devemos fazer, o que nós devemos melhorar, como nós devemos mudar, o que devemos deixar de fazer em nossa vida, por meio do Espírito Santo. Que Ele nos ajuda a ser transformados, a ser revigorados, a ser renovados, a ser aqueles que se colocam na presença do Senhor. Quando nós pedimos o Espírito Santo, nós buscamos agir conforme o Espírito Santo nos conduz.
Ele nos revela coisas magníficas, coisas muito grandiosas, coisas muito boas. Quem já teve aquela graça de ir a um retiro e sentir sair de lá com um sentimento diferente, com um sentimento de ajudar as pessoas, de querer que todo mundo conheça Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos insiste, ele nos conduz à conversão, à mudança e também nos leva àqueles que precisam ouvir a voz de Deus, estar na presença do Senhor. E assim aqui, como eles tiveram aquela vontade de ficar junto de Deus, junto de Jesus, ali Pedro, vamos ficar aqui, é muito bom ficar aqui. Assim, quando nós somos repletos do Espírito Santo, quando nós nos deixamos conduzir, nos deixamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, assim nós temos aquela vontade de permanecer, de não sair. Não tem vontade de que acabe aquele momento, porque é um momento glorioso, um momento de alegria, um momento de paz, de presença, de vontade de permanecer com o Senhor. Estar nos seus caminhos a cada dia, buscar anunciar também. Sejamos nós anunciadores. Como nós anunciamos a vontade, a palavra de Deus? Por meio da nossa vida, principalmente por meio da nossa vida. Mas você pode ser um anunciador também, falando da palavra de Deus, levando a palavra de Deus àqueles que precisam. Algo simples, algo que muitas vezes pode não tomar muito tempo. Simplesmente compartilhar um vídeo que fala da palavra de Deus. Glória a Deus, temos quantas pessoas aí que evangelizam. Quantas pessoas que são conhecidas por ser grandes evangelizadores, porque eles se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. E assim eu peço, assim como eu coloco aqui, Espírito Santo nos conduza, Espírito Santo me conduza, para que aquilo que eu falar, aquilo que eu fazer, não seja da minha vontade, mas seja a sua vontade. Não seja para a minha honra e para a minha glória, mas para a sua honra e para a sua glória, porque nós devemos fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, assim como o Padre fala na missa. Não façamos as coisas por nós mesmos, não vivamos por nós mesmos de qualquer jeito. Muitas vezes nós caímos na monotonia, nós nos deixamos conduzir, nós nos deixamos viver de qualquer jeito. Quando nós podemos viver em plenitude com o Senhor. Somente em Jesus, somente com Deus nós conseguimos viver plenamente, que é aquilo que Jesus fala na sua palavra. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Como nós teremos essa vida em abundância? Estando junto do Senhor, estando repletos desse Espírito Santo, assim nós iremos viver corretamente, iremos viver da melhor maneira. Somente em Deus nós conseguimos isso. Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, que venha tocar em nós. Que nós saibamos permanecer na Tua presença, que nós saibamos nos encontrar contigo na palavra, na oração, na música, aonde o Senhor nos conduzir, que nós possamos ir. Espírito Santo de Deus, venha habitar em nós. Venha nos conduzir, venha nos fortalecer, venha nos revestir. E que deixamos de lado todas aquelas vontades nossas que nos afastam de Ti, todas as vontades que nos tiram da Tua presença. E que reine o Teu Espírito Santo. E que a partir dele, a partir do Espírito Santo, a partir da Sua palavra, a partir da oração, nós saibamos nos colocar à escuta da Tua voz. À escuta daquilo que Tens planejado para nós, Senhor. Mesmo nos momentos difíceis, principalmente nos momentos de tribulação, que nós saibamos glorificá-lo, Senhor. Então eu vos glorifico nesse dia, mais uma vez, porque és bondoso, porque és amoroso, porque cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque nos envia o Seu Espírito Santo quando nós pedimos e que nos conduz pelos Seus caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Volte para nosso olhar de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.